Capítulo 6. O Coronel. A 2ª Divisão de Exército, Divisão Presidente Costa e Silva, era um dos maiores centros de comando operacional do Exército Brasileiro. Era subordinada ao Comando Militar do Sudeste e sediada na capital paulista. Esse gigantesco grupamento foi criado oficialmente em 1952, a partir da extinta 2ª Divisão de Infantaria, e sua sede mudou de endereço diversas vezes: Lorena, Osasco e São Paulo, até finalmente se instalar no bairro do Ibirapuera, na capital paulista, vizinho ao gigantesco parque, que era um dos cartões postais da cidade. A divisão foi rebatizada com o nome do presidente militar Costa e Silva na ocasião de sua morte, por ele ter sido um dos comandantes do grupamento quando era general. Com um contingente de centenas de homens, entre oficiais e soldados, era uma das maiores referências do exército na capital paulista, e por isso mesmo, quando a civilização desabou com a aproximação de Absinto e suas funestas consequências, soldados sobreviventes, vindos de todas as regiões da cidade, rumaram para o complexo em busca de segurança e algum vestígio de comando. O complexo, igual a todo o resto, fora tomado pelos mortos-vivos, mas graças à liderança de um homem, o Coronel Fernandes, os sobreviventes conseguiram se organizar e trucidar os zumbis, isolando o centro de comando do caos que tomou a cidade de São Paulo. O Coronel Fernandes era um homem de feições duras e olhar frio. Era um oficial de carreira vindo de uma família com longa tradição militar. Tinha 50 anos, porte atlético, pele morena clara e bigode e cabelos grisalhos. Fora um dos líderes nas operações militares do Brasil no Haiti, além de ter participado de missões na floresta amazônica e nas favelas cariocas. Conhecido pelo pulso firme e temperamento difícil, era muito mais odiado do que querido na caserna. Porém, ele se mostrara o homem certo para enfrentar a ameaça dos mortos-vivos. Sem comando, sem comunicações, sem recursos, o coronel reuniu sobreviventes que também estavam encurralados por inúmeros zumbis e organizou uma feroz resistência que brecou o avanço das criaturas que invadiram o complexo. O coronel e seus subordinados disputaram, metro a metro, o controle da sede da divisão em um enfrentamento que custou as vidas de dezenas de soldados e milhares de criaturas. Organizaram barricadas nos corredores, nas ruas, nos portões. Usaram tudo o que tinham disponível, de fuzis a granadas de mão, de pistolas a porretes. Mas ao final de semanas de luta incessante, enfim, o complexo estava seguro. E lá eles se instalaram, sem nenhuma outra opção, porque a cidade de São Paulo via-se dominada por milhões de zumbis enlouquecidos. A cada semana, outros soldados e civis foram chegando. Aqueles que conseguiram furar o gigantesco bloqueio das hordas de feras que vagavam pela Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, Avenida 23 de Maio e tantas outras grandes vias que serviam para locomoção pela cidade e que agora mais se assemelhavam a cemitérios de carros, caminhões e ônibus abandonados e destruídos. Até mesmo um helicóptero chegou ao centro depois de mais de um mês. O piloto, junto com um grupo de sobreviventes, tentava alcançar algum centro de comando que ainda estivesse operacional quando chegou até o complexo e se uniu ao grupo do Coronel Fernandes, que com isso somava mais de uma centena de pessoas. E esse mesmo helicóptero fora incumbido de procurar vestígios de civilização, quaisquer que fossem. Como a 2ª Divisão do Exército contava com um heliporto com um posto de reabastecimento de aeronaves, foi possível organizar diversas expedições de busca. A ordem, porém, era evitar a abordagem de sobreviventes, pois naqueles tempos incertos as pessoas estavam desesperadas demais e confiáveis de menos. O AH-2 Sabre foi até Campinas, Sorocaba, todo o ABC paulista, Guarulhos e finalmente chegou ao Vale do Paraíba. Ao longo de toda essa epopeia, só encontrou desolação. Avistou alguns poucos sobreviventes, eventualmente vagando pelas ruas ou no topo de algum prédio. Mas a tripulação não ousou arriscar nenhum resgate. Sabia que isso seria suicídio. Ele sobrevoou diversas cidades do Vale do Paraíba até deparar com uma cena bizarra. Milhares de zumbis cercando um gigantesco condomínio em São José dos Campos.
Quando a aeronave se aproximou para ver o que estava atraindo tamanho número de feras, o piloto se deu conta de que o condomínio era habitado. Vocês estão vendo aquilo? É praticamente uma cidade, está cheio de sobreviventes. O piloto comentou entusiasmado. Sim, estou vendo. Como conseguiram preservar tanta gente? Veja, tem moradores saindo de várias casas. Deve haver centenas de pessoas morando aqui. O copiloto apontava para os diversos indivíduos que saíam às pressas de suas residências, atraídos pelo barulho ensurdecedor do rotor do helicóptero. Mas quando se deram conta de que os moradores possuíam armamento de guerra, desde blindados até mesmo metralhadoras de grosso calibre, fugiram imediatamente. Era a primeira vez que encontravam algo similar e não podiam correr o risco de um confronto. Reportaram à base sua descoberta e retornaram sem demora a São Paulo. Quando aterrissaram no heliporto do complexo militar, o próprio coronel Fernandes os aguardava com um olhar duro e taciturno de sempre. Sejam bem-vindos de volta. Quero que me expliquem com detalhes essa descoberta. O coronel advertiu com voz de comando. A equipe narrou em detalhes o que encontrara, explicando que era uma grande comunidade aparentemente bem organizada e fortemente armada. O oficial ouviu tudo com atenção, interessadíssimo. Outras missões de reconhecimento foram organizadas para maior coleta de dados, até, por fim, o coronel enviar aquela convocação através do rádio, lançado nos arredores do condomínio. Senhor, a mando do senhor coronel Fernandes, o Exército Brasileiro ordena que os líderes desta comunidade apresentem-se na 2ª Divisão do Exército, na cidade de São Paulo. O piloto falou sem rodeios. Você é responsável por este local? Boa tarde para você também, rapaz. Os responsáveis são Ivan e sua esposa Estela, mas eles não poderão falar com você neste momento. Qual é o assunto a ser tratado? Givaldo perguntou, incomodado com a empáfia do homem ao rádio. Esse assunto diz respeito apenas ao coronel Fernandes, e ele advertiu que o não cumprimento dessa convocação será considerada desobediência civil. Vamos esperar o retorno em até 15 dias. O piloto afirmou com dureza. Por favor, anote o endereço. Givaldo memorizou o endereço e as rápidas explicações do piloto e logo em seguida encerrou a conversa e se afastou sem maiores esclarecimentos e sem sequer se despedir. E assim, o coronel Fernandes ficou no aguardo de seus visitantes. Com todo o aparato que aquele local possuía, eles não teriam problemas para chegar a São Paulo. E ele queria saber quem eram aquelas pessoas. Elas teriam de se submeter ao único poder restante na República, o das Forças Armadas. Passaram-se 10 dias desde que a mensagem fora entregue para Ivan e Estela e não obtiveram nenhum tipo de contato. O coronel Fernandes deixara seus soldados em alerta. Estava óbvio que aquelas pessoas haviam roubado do exército todo o equipamento descrito pelo time do helicóptero e isso os tornava criminosos comuns. Todo cuidado era pouco. O coronel Fernandes já estava em vias de enviar uma nova advertência para o condomínio quando surgiu um sinal de vida. Um soldado encarregado de vigiar os arredores do topo do edifício entrou em contato pelo rádio com o seu superior. Ele avistara algo. Senhor, estou vendo um caminhão do exército, um veículo de transporte de tropa se aproxima pela avenida. O soldado falou empolgado. Mantenha sua posição. Irei avisar o coronel imediatamente. O oficial em serviço ordenou. Em instantes, o coronel Fernandes saiu do prédio, acompanhado de diversos combatentes. Por todos os lados foram surgindo soldados armados, prontos para um enfrentamento. Se por um lado eles não sabiam quais eram as intenções de quem estava naquele caminhão, por outro, não podiam ignorar o fato de que se aproximavam de um veículo de combate. Similar ao que fora feito no condomínio Colinas, toda a entrada da 2ª Divisão estava cercada de arame farpado. No telhado, atiradores se posicionaram para obter a melhor visão possível. E em solo, o coronel Fernandes aguardava algum sinal de contato. O caminhão avançava lentamente pela Avenida Sargento Mário Cosel Filho, que se encontrava repleta de carros parcialmente destruídos. As carcaças estavam todas posicionadas nas laterais da via, fruto do trabalho dos homens da 2ª Divisão que foram encarregados de liberar o entorno do prédio para que eles mesmos pudessem circular com seus veículos. Como sempre, perambulavam por ali diversos zumbis em busca de alimento.
Eles olhavam abobalhados o imenso veículo como se fosse algum tipo de criatura de outro mundo. O caminhão parou diante do portão e tranquilamente esperou. O coronel Fernandes fez sinal para seus homens aguardarem. Não correria riscos à toa. De repente, a janela da porta do passageiro se abriu. Todos ficaram em alerta, prontos para agir. E o que surgiu foi similar a um raio de sol numa manhã nublada. Uma bela morena apareceu, sorridente, balançando uma bandeira branca. Ela usava óculos escuros e sua imensa cabeleira negra esvoaçava ao vento. Uma visão enlouquecedora para cerca de 100 homens que estavam havia quase um ano confinados e com quase nenhuma mulher por perto. "Oi, nós chegamos. Podemos entrar?" Ela perguntou alegre. O coronel Fernandes ordenou que abrissem o portão imediatamente, e o caminhão entrou devagar, parando bem no meio do estacionamento. Apesar da empolgação inicial, ele mandou todos ficarem atentos, pois não sabia com quem estavam lidando. Quando o caminhão estacionou, quem saiu primeiro não foi a bela morena, mas Gisele. E sua simples aparição fez as pernas de vários daqueles homens tremerem. De onde havia saído aquela deusa? Só podia ser um sonho. Ela desceu com cuidado, usava botas, calça jeans incrivelmente justa e uma blusa branca que evidenciava os seios fartos através dos botões semiabertos. Sobre o conjunto, um grosso casaco preto. A morena veio em seguida. Do mesmo modo, estava com um casaco longo, porém completamente fechado. Ela também era muito bonita e possuía um sorriso luminoso. Logo depois, veio Isabel, de vestido justo. Seus cabelos encaracolados se achavam cuidadosamente arrumados. E assim desceram diversas mulheres. Sandra também estava entre elas. Não era muito bonita, apesar do biotipo magro e os cabelos loiros naturais, mas também chamava a atenção. E por último, surgiu Ivan, que dirigia o veículo. O coronel Fernandes desejou naquele instante ter passado um perfume ou uma colônia. Não podia acreditar naquilo. Vários meses sem ver praticamente nenhuma mulher, e naquele momento estava diante de 9. E quem era aquele desgraçado sortudo? "Sejam todas bem-vindas. Eu sou o coronel Fernandes." Ele se aproximou, estendendo a mão para a morena sorridente. "Olá, eu sou Fátima. Adorei este lugar. Fazia tanto tempo que não víamos nada tão organizado. Também com todas essas coisas nojentas andando por aí. Aqui não tem essas criaturas, não é? É muito perigoso andar por aí hoje em dia. Espero que aqui estejamos seguras. Minha nossa, quantos homens! Duvido que algum desses monstros horríveis apareça por aqui." O coronel gostou na hora da morena, que falava pelos cotovelos. "Sim, minha querida, vocês estão seguras. Nós iremos protegê-las. São nossas hóspedes, está bem?" Fernandes respondeu empolgado. "Baixem as armas, tenham educação", ordenou a seus homens. Os soldados em volta trataram de relaxar, e os demais no telhado desceram. Uns olhavam para Isabel, que sorriu de volta. Dezenas não conseguiam desviar o olhar de Gisele, que, tímida, tentava parecer simpática. A empolgação era geral com aquele grupo recém-chegado. Alguns até arriscavam cumprimentar algumas das mulheres, que acenavam de volta. "Bom dia, meu nome é Ivan. Sou o líder da comunidade de sobreviventes de São José dos Campos. Muito prazer." Ivan estendeu a mão para o coronel, que quase já havia esquecido por que eles estavam ali. "Ah, sim, claro. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade." Embora cumprimentasse Ivan, o coronel praticamente só olhava para Fátima. Fui informado de que há outra líder na sua comunidade. Ela também veio? Minha esposa Estela está grávida, e concluímos que não seria uma boa ideia empreender uma viagem tão longa, ainda mais com o caos que se instalou nas nossas estradas. Ivan comentou sorridente. Entendo. De qualquer forma, é um prazer recebê-los aqui. O coronel queria muito saber se Fátima era solteira. O prazer é nosso. Ficamos felizes em saber que ainda existe comando aqui em São Paulo. Ivan afirmou lisonjeiro. Sim, pode ficar tranquilo. Ainda estamos de pé e na ativa. O coronel Fernandes estufou o peito como um pavão. Antes de mais nada, coronel, estamos muito curiosos de saber por que o senhor nos convocou com tanta urgência até aqui. Ivan perguntou ali mesmo no estacionamento. Esperamos que não tenha nada de errado acontecendo, além da epidemia de zumbis, é claro. Sim, vamos conversar com calma, explicarei tudo. Na prática, temos informações de que vocês estão de posse de equipamento militar de uso exclusivo das Forças Armadas, o que é proibido pelas leis do país.
Teremos que solucionar isso. O coronel olhava para Fátima, que o encarava sorridente. Sério mesmo? Eu não sabia. Teremos que devolver tudo, então? Ivan se mostrava um tanto surpreso e envergonhado. Sim, meu rapaz. Será necessário devolver tudo. Mas não se preocupe, iremos acomodá-los todos aqui conosco. São todos muito bem-vindos. O coronel agora falava com um tom quase paternal. Entendi. Isso significa que o disco voador vai ter que pousar agora mesmo. Ivan falou de forma corriqueira. O que aconteceu em seguida foi muito rápido e incrivelmente embaraçoso. Todas as simpáticas mulheres sacaram suas armas e apontaram para os homens em volta. Fátima, Gisele, Isabel, Sandra, todas ao mesmo tempo. Fátima, que era a mais próxima do coronel, apontou para o rosto dele a submetralhadora que trazia sob o grosso casaco longo que vestia. O único que não se mexeu, por ironia, foi Ivan, que permaneceu parado o tempo todo. Mas que diabos é isso? O coronel Fernandes trovejou ao ser pego de surpresa. Vários homens se assustaram. Alguns mais próximos fizeram menção de apontar suas armas e desistiram. Todas as mulheres ganharam, de um instante para o outro, um semblante feroz e perigoso. Mande-os soltar as armas, coronel. Estamos todos do mesmo lado, mas o senhor terá de confiar em nós. Ivan advertiu em tom baixo, porém firme. O coronel olhou em volta. Havia pelo menos 4 armas apontadas em sua direção. O líder daquela divisão e seus soldados estavam em um número muito maior, mas bastaria um único vacilo para que ele fosse crivado de balas no mesmo instante. Fiquem calmos, todos fiquem calmos, o coronel gritou. Você não tem coragem de enfrentar o exército, rapaz. Estamos em número 10 vezes maior. Pare de infantilidade e mande-as baixar as armas, ele ordenou, ameaçador. Você é a segunda pessoa em 2 meses que diz que eu não tenho coragem. Estou quase acreditando. Ivan simpatizara com o coronel, que lembrava o seu pai. Muito bem, podem se aproximar. O coronel Fernandes não entendeu a princípio, mas então percebeu que Ivan usava um ponto eletrônico na orelha esquerda. Ele tinha um comunicador em algum lugar. Havia mais gente participando daquela conversa. O barulho estridente do som de diversos urutus subiu pelos ares, e o grupo de soldados, atônitos, viu diversos tanques surgirem na rua. 10 veículos ao todo, com homens nas torres de artilharia, empunhando metralhadoras de grosso calibre e fuzis. Do caminhão do qual Ivan e as mulheres saíram, desceram Zaque, Oliveira, Silva, Souza e Dias, que se mantiveram escondidos dentro do veículo o tempo todo. Eles também empunhavam fuzis de assalto. O coronel Fernandes olhava aquela cena estupefato. Seu complexo estava sendo dominado sem que fosse disparado um único tiro. Ao ver a investida dos tanques, os soldados imediatamente passaram a jogar as armas no chão e erguer as mãos em sinal de rendição. Era impossível enfrentar vários blindados a pé. O coronel se virou para Fátima, a bela morena de óculos escuros diante de si, que apontava a metralhadora para o seu rosto. Que decepção! Toda a simpatia e o encanto desapareceram. Ela o encarava com um aspecto intimidador. Até você, Fátima, ele perguntou decepcionado. Meu nome não é Fátima, me chamo Stella. Ela tirou os óculos escuros. Ah, mas que merda, como sou burro. E o coronel levantou as mãos também.